E troque ideias com pessoas interessantes, pessoas que vocês curtem, que admiram, que encontram soluções, você compartilha as suas, ele compartilha a dele. Não tenha medo de arriscar ou de errar, gente. Nem todas as atividades que eu vou mostrar para vocês eu acertei de primeira. Às vezes tem aquele aluno que é um problema, que estraga a atividade, às vezes tem aquela turma que simplesmente não entrou na vibe, então você vai ajustando. Ah, vou apresentar de tal forma da próxima vez. Não precisa ter medo, a gente não precisa ficar só naquele papelzinho, atividadezinha e áudio, dá para ir arriscando. Todas essas referências que eu estou trazendo para vocês são misturas de coisas que eu aprendi, coisas que eu criei, coisas que eu vi em outras aulas e eu pensei, puxa, vai dar. E esse número 1, esse primeiro, eu estava olhando no Instagram no começo da pandemia e o Getty Museum de Los Angeles fez uma atividade que vocês podem ter visto, vários, até foi criada uma hashtag para isso. E a ideia é que a galera recriasse, fizesse releituras de obras de arte, né? Então, ali pedia, escolha a sua obra de arte favorita. Quando eu trabalho com os alunos, eu digo que pode ser qualquer uma, não precisa ser a favorita. Escolha 3 coisas que tem na sua casa e traga. Então, eu falei para eles, fiquem à vontade, gente. 3, 10, não importa. Quantas coisas vocês quiserem. E recrie essa obra de arte. Passei para eles que o desafio era fazer uma releitura e que podia ser super minimalista, porque olha o exemplo que está ali, as 2 ocas, o Getty Museum mostrou esse exemplo, são 2 caixinhas que o tamanho é proporcional. E lembra, né, não precisa ser nada elaborado. E falei para eles, chegou a sua vez, essas são as 6 imagens que eu tenho para vocês. Se vocês quiserem outra imagem, se quiserem escolher outra, fiquem à vontade, são objetos. E aí, deixei 5 minutos para eles fazerem. Na verdade, eu dei 10 minutos. Falei, ó, vocês têm 10 minutos na aula online, vão pela casa. Quem for terminando, me manda foto por WhatsApp e volta aqui para a gente já ir conversando. Eles levaram 5 minutos e recriaram. Gente, olha essas 6 e olha que legal. A Vênus, né, a primeira ali da conchinha, 2 alunos tinham concha em casa, saíram bem louco, pegaram as conchas, usaram o mesmo número de itens, olha a última ali com hidratante, com shampoo. A ideia era recriar não necessariamente a obra de arte, mas dar uma releitura com algo que lembrasse. E aí, como é que isso pode ser feito em aula? Eu pedi para eles conversarem e compararem. Então, para quem dá aula de línguas, usar comparativos. Ah, a Vênus dela foi mais legal que a minha. O Van Gogh da fulana foi mais colorido que o Van Gogh original. E eles criaram o baseado nas figuras originais, e daí compararam em sala, a gente comparou todo mundo junto, e em pares, e depois eles foram escrevendo em pares as frases comparativas, né? Gerou muito conteúdo para eles conversarem. Eles me perguntaram como é que era o nome dos itens. E eu achei fofinho, achei uma atividade que deu muito certo, né? Então, uma delas foi essa. Vocês conseguem se ver usando isso? Fazendo essa atividade? Será que isso funciona só para o inglês? Será que dá para usar em outras matérias? E a minha ideia aqui, gente, não é só para vocês trabalharem no inglês. Na matemática, fotografar frações. Faz um fororante de frações. Exemplo de algo que seja 1/3 de uma cor, 2/3 de outra. Fotografar cenas em objetos que lembrem período histórico, né, na história. Ou recriar cenas históricas e fotografar. Na geografia, fotografar diferentes tipos de solo, diferentes rochas. Fotografar objetos em português que sejam oxítonas, proparoxítonas. Dá para tirar daqui muitas ideias. Escrita imaginativa. Os alunos não gostam de escrever, a gente sabe disso. É um parto pedir para eles escreverem um texto longo, né? Ou texto curto também, mas... Então, eu pensei aqui em 3 formas de fazer eles escreverem. Anagrama é uma coisa que é mais de antigamente, né? Meu avô adorava fazer com os nomes das pessoas da família, as qualidades. Então, o que eu peço para eles fazerem? Às vezes, eu dou a palavra, por exemplo, aqui, advice, conselho, né?
Galera, conselho. Quais são palavras que vocês pensam quando lembram de conselho que encaixem na palavra? Então, eles me deram as palavras altruísta, dedicado, resolver, interessado, comunicar e escutar. A partir dessas palavras, eles tinham que escrever alguém pedindo conselho, então passando um problema, e já escrever como se fossem a pessoa respondendo. Como eles tinham que usar essas palavras, eles se obrigaram a criar algo extenso, mais extenso do que seria o normal, porque eles precisavam encaixar todas as palavras. Então, esse é um deles. O segundo é criar histórias com objetos da mochila ou em casa. Então, cada aluno escolhe 10 objetos. Se for em casa, ele coloca os 10 objetos na frente da câmera lá, né? Se for na escola, escolhe 10 objetos para pôr na carteira. Aí eles escolhem sem saber para que vai ser esse objeto. Quando a gente pode fazer escrevendo sobre os nossos objetos ou escrever sobre os objetos do amigo. Essa foto aqui, foi num workshop que eu fiz também, esses foram os meus objetos. E o meu colega, que era um porto-riquenho que morava em Nova York, me deu esses objetos aqui. Eu imagino que eu devia estar, assim, introspectiva, porque eu olhei para esses objetos e eu criei uma história mais ou menos assim. Lopes, que era o nome dele aqui na carteirinha, tá escrito Lopes em algum lugar, aqui. O guerreiro triste. Estava triste, não sabia como ser feliz, pediu para a anciã da tribo explicar para ele qual era a chave da felicidade. Ela falou que a chave da felicidade era escutar as pessoas no seu caminho. Ele fez as malas, né, pacotinho aqui, botou tudo na mala e partiu. Nesse caminho, ele escutou pessoas que afiavam, né, apontavam, que afiavam umas às outras. Ele entendeu que há um tempo para tudo. Ele entendeu que é preciso aprender a perdoar, né, que é a borracha, e que os melhores tesouros são as experiências e as interações. Gente, quando eu olho para isso, eu penso, meu Deus, que introspectiva que eu estava. Mas os alunos amaram também fazer histórias, lógico, não tão profundas assim, com os objetos. Eles criaram histórias baseadas naqueles objetos. Então, o objeto pode ser o personagem ou pode ser uma parte da história. Aqui, eu usei os personagens como ícones que me lembravam as coisas, né? Matérias que dá para usar, né? Por exemplo, matemática. Matemática não tem nada a ver com escrever, né? É cálculo, mas cada palavra saindo da palavra número teria que ter a ver com o que eles aprenderam, e eles descrevem o que eles estudaram no bimestre usando aquelas palavras. É uma ideia. Em português, os temas para redações podem ser encontrados atrás de QR Codes espalhados pela sala. Quando a gente voltar para o normal, dá para imprimir os QR Codes e colar em cantos da sala, e eles vão lá, escaneiam e decidem o que fazer. Se nem todos tiverem celular, faz em pares, em grupos. E história. Olha, essa ideia eu achei muito legal, pensei até em fazer em inglês com os meus alunos. Cada porta contém uma mudança nos eventos. Então, em uma porta, o Hitler nunca teria existido. Em outra porta, as bombas atômicas não teriam explodido. Em outra porta, sei lá, alguém não teria ganhado, ou teria ganhado uma eleição, ou não teria ganhado, um rei não teria morrido. Trabalha-se algo diferente da história, e aí, atrás de cada porta, eles escolhem e descrevem como que esse evento mudaria a vida atual. Em literatura, eles devem recontar a história do livro, incluindo objetos da sala. Então, recontam aquela história que foi lida com ventilador, com lâmpada, enfim. Eu pensei em variações. Gente, eu tô achando aqui como seria o mundo sem o Hitler. Olha, que interessantíssimo isso.